Aonde está o problema do Flamengo, que vem enfrentando de um tempo para cá? Derrotas. Não estou falando nem só do caso do Tite. O Tite já está sendo, assim, a gota d'água, né? O transbordamento do copo. Mas aonde estaria o problema verdadeiro do Flamengo? Fizemos uma pesquisa e peço a vocês que fiquem aqui para seguir atentamente e entender o que está acontecendo do Flamengo. De onde vem esse problema? Dos técnicos, da diretoria, dos jogadores? Aonde está o nó que traz esses problemas todos que nós estamos enfrentando no Flamengo e tem deixado 50 milhões de torcedores muito tristes, né? E sem certeza do que vamos enfrentar pela frente. Outro assunto é que o Flamengo dá o troco no Red Bull Bragantino. É isso aí. E também temos o outro assunto, a estreia de Gonzalo Plata no Flamengo. Já tem data, já tem tudo certinho para o jogador estrear no Flamengo, mas tudo isso nós vamos conversar depois da nossa vinheta. Roda ela aí. Salve, salve, torcida do Flamengo, salve, salve, nação rubro-negra, que bom estar no vídeo da tarde aqui com vocês. Lembrando, a gente sempre lembra vocês que a gente sempre faz os vídeos pela manhã, sempre pela manhã, e à tarde também trazendo todas as atualizações das notícias que estão acontecendo no Flamengo. Por isso eu já te peço para você não pular o vídeo, principalmente nesse assunto que nós vamos falar agora, que é de extrema importância para vocês entenderem o problema que está acontecendo no Flamengo. Mas antes disso, já quero agradecer o carinho de todos vocês que têm ajudado o nosso trabalho. Muito obrigado por todo esse canto do Brasil e lugares também aí que a gente sabe aí pelo mundo, que sempre manda e-mail pra gente, manda WhatsApp, né? A gente agradece muito e já conto com você que tá chegando aqui, amigo e amiga rubro-negra. Ajuda o nosso canal. Você é Flamengo, você é rubro-negro, você é rubro-negra. Ajuda a gente aqui clicando no botão inscreva-se. É de graça, você não vai pagar nada. Você vai estar ajudando a gente aí, o nosso canal a crescer. Agora, mete o dedão no like aí, né, para dar aquela intensidade no canal, para fazer o canal crescer cada vez mais também. Não esqueça de acionar o sininho, como eu falei, a gente faz vídeos 2 vezes por dia, fora as lives. Então acione o sininho para receber notificações. Dê a sua opinião, eu quero ler. Vai ser de grande prazer eu ler a sua opinião também. E se quiser se tornar membro, aqui ó, tá vendo? Tem aqui na descrição, seja membro, ajuda aí o nosso canal, dá uma força, a gente precisa, porque realmente a gente vive nisso aí, não é fácil não, o jornalismo não é mole não. Meus amigos, Gonzalo Plata, o Gonzalo Plata, que foi ali a quarta, né, fechou a janela com a quarta contratação do Flamengo. Plata já tem a data para estrear. Chegou no Flamengo, né, do Al-Sadd, quase que não veio, foi ali nas beiradas, nos beiços, né, da vida, o Plata conseguiu vir e aí já está no Flamengo. É um grande jogador, é um ponta-direita que atua como centroavante, ele é um grande jogador, tá? Se mexe bem dentro de campo, se movimenta, né, sabe driblar, sabe se colocar, é um grande jogador que a torcida está numa grande expectativa, né? Como a gente sabe, a janela fechou ontem às 8 horas da noite, horário de Brasília, às 20 horas, melhor dizendo, no horário de Brasília, e o Flamengo fez essas 4 contratações, Michael, né? O Alexandro, o Plata, né? E o Alcaraz, que infelizmente no primeiro jogo, logo que entrou bem, entrou muito bem no jogo, mas infelizmente agrediu ali o jogador do Corinthians, o zagueiro Kaká, e com isso foi expulso e pode pegar um gancho aí de 6 jogos, como eu havia dito para vocês, hein? De 4 a 6 jogos. Será que querem prejudicar o Flamengo, hein? Será que é essa necessidade? Bom, mas vamos lá. Bom, mas contudo, a promessa desse jogador, o Gonzalo Plata, né, que veio do Al-Sadd, é equatoriano, joga muito, como eu acabei de falar, tem a data marcada para estrear no Flamengo. E qual é essa data? Pode acontecer agora, dia 12, o Flamengo volta a jogar com essa parada da FIFA aí, né? O calendário da FIFA, nesse negócio da seleção brasileira.
ele pode estrear contra o Bahia no jogo da volta no Maracanã às 21h30. Ele vai usar, ele escolheu a camisa número 45 e é muito esperado. Vamos torcer e esperar, né, para o Gonzalo arrebentar, jogar tudo que sabe e aquilo que não sabe, né, porque é uma grande promessa, foi uma grande contratação e com isso a torcida fica na expectativa. Então ele já estreia agora no jogo da volta contra o Bahia pelas quartas de final. O Flamengo levou a vantagem porque ganhou lá em Salvador e com isso o Flamengo leva a vantagem para o Maracanã e pode se classificar aí para as semifinais aí, né, da Copa do Brasil. Então Gonzalo Plata estreando no Mengão dia 12 de setembro, o jogo da volta pelas quartas de final contra o Bahia pela Copa do Brasil. Meus amigos, o Flamengo meteu o pé e deu o troco no Red Bull Bragantino. O que nós estamos falando? Estamos falando de Matheus Gonçalves, que o garoto joga. Temos que ter paciência. Esse garoto joga. Esse garoto, ele joga. É saber colocar ele na posição, dar mais movimentação de jogo para ele, porque ele praticamente não tem entrado muito bem, ainda mais na gestão do Tite. É um jogador que tem sido um pouco esquecido, e esse garoto é uma promessa. Mas apesar, vou ser sincero, apesar do Flamengo ter negado a ida dele para o Red Bull Bragantino, eu ainda acredito que esse jogador não vai ficar muito tempo no Flamengo. É uma pena. É uma joia do urubu, é do ninho lá, cria nosso, o Flamengo cria grandes craques. Isso não precisa nem nomear aqui, porque vai passar o dia, a noite, e a gente não vai parar de falar. Mas é uma grande promessa esse jogador. O que aconteceu? O Flamengo já tinha acertado tudo com o Red Bull Bragantino, eu botei o valor aqui de 6 milhões de euros, coisa de 37 milhões e 700 mil reais, já estava tudo certo entre o Bragantino, né? O Bragantino já estava contando com isso. O Bragantino também queria por empréstimo, mas o Flamengo negou a opção de empréstimo. E aí o Bragantino chegou a propor 3 milhões de euros de entrada e o restante, os outros 3 milhões de euros, seriam pagos no ano que vem. Com isso, o Flamengo tinha topado aquela coisa toda e na última hora, no fechar das portas, no apagar das luzes da janela de transferência, o Flamengo negou a ida de Matheus Gonçalves para o Red Bull Bragantino. Ou seja, deu aquele troco que eles ficaram enrolando o Flamengo 3, 4 meses, né, querendo segurar o Léo Ortiz. Não, agora o Léo Ortiz vem, agora o Léo Ortiz não vem. E detalhe, ele queria ir pro Flamengo, o Léo Ortiz. Já o Matheus Gonçalves ia por uma opção, porque o garoto tem que aparecer, o garoto tem que jogar. Mas se fosse declarar ali mesmo a vontade de Matheus Gonçalves, é permanecer no Flamengo. A não ser que seja um grande clube da Europa, algum outro clube aí que tenha uma grande explosão, isso anime o menino. Mas, de certo, o Flamengo foi lá e deu o troco, foi lá e bateu e disse não ao Red Bull Bragantino. E com isso, como ontem a gente já falou isso, né, fechou, encerrou a janela de transferências, Matheus Gonçalves permanece no Flamengo. Agora eu gostaria de ouvir a sua opinião, hein, meu amigo? Vocês acham que o Tite tinha que dar mais oportunidade? Agora fica o temor, mais o temor ainda, com a questão dos reforços, dos jogadores que já estão voltando, jogadores lesionados, e agora os 4 reforços que chegaram no Flamengo, eu acho que vai ficar mais difícil. Se já era difícil o Matheus Gonçalves jogar, eu acho que agora fica praticamente trancado, impossível dele mostrar cada vez mais o futebol. E como eu disse, é uma grande promessa, mas eu gostaria de ouvir a sua opinião. Vocês gostariam de ver o Matheus Gonçalves, né, tendo mais oportunidade, tendo mais movimento de jogo no Flamengo? Eu, Fábio, particularmente já dou minha opinião. Lógico que eu gostaria, sem dúvida nenhuma. Meus amigos, um papo muito sério. Um papo que eu vou falar aqui, que a gente viu, pesquisou, olhou e tenta entender da onde está o erro do Flamengo, essa confusão toda que acontece com o Clube de Regatas do Flamengo. E querendo ou não,
isso tem afetado demais a torcida, porque já vai fazer 2 anos, né? Estamos terminando praticamente esse ano, gente. Falta aí 3 meses, estamos no mês 9, né? Sem ganhar um título que convencesse, um título nacional ou no internacional, que no caso é a Libertadores. O último nosso foi em 2022, né, com Dorival Júnior, que ganhou a Copa do Brasil e ganhou o tricampeonato da Libertadores. Então poderíamos ir para 2 anos sem ter um título convincente. Tô falando de Carioca. Eu me recuso até a falar de Carioca, tá, galera? Eu me recuso a falar de Carioca. Então não vou entrar nem nessa questão aí de Carioca. Ah, ganhamos o Carioca. Não vou falar. É ridículo. Mas com isso, aonde estão os erros? O que tem acontecido? Eu vou voltar um pouco a 5 anos lá atrás, né, 2019, a era explosiva do Flamengo, tá? Como tivemos outras eras também na década de 80, Zico, Adílio Júnior, Andrade, Raul, vários jogadores, o Flamengo teve a sua época explosiva. Mas de 2019, desculpa, é aquela transição não só do futebol do Flamengo, mas a mudança do futebol brasileiro com a vinda, né, do JJ. Ah, lá vem você. Espera, ouve o que eu tenho para falar. O que acontece? Saindo ali o Bandeira, 2018, assumiu quem? Assumiu o Landim, Marcos Braz, a galera toda ali. E aí, o Flamengo se tornou uma incógnita a partir daquele momento. Quem era o técnico? Era o Abel Braga, lembra? Ele pediu demissão, e aqui, ó, o Paulo, né, o Paulo Pelaipe, ele é o responsável. O Paulo Pelaipe, ele é o responsável. Pelo quê, Fábio? Para quem não sabe, muitos sabem, mas para quem não sabe, o JJ, o Jorge Jesus, já estava quase fechando o contrato com o Atlético Mineiro. E aí o Pelaipe foi lá e falou: Marcos Braz, tem um técnico assim, português, papá, vale a pena dar uma investida, conversa, ele tá quase fechando com o Atlético Mineiro, aquele papo todo. Bom, aí no jogo que estava tendo no Mineirão, o Jorge Jesus já estava ali no camarote observando o Atlético Mineiro. E recebeu o telefone do Marcos Braz, marcaram o encontro, tudo ali foi falado e a contratação do Jorge Jesus veio para o Flamengo na última hora do ponteiro. O Jorge Jesus decidiu vir para o Flamengo e deixou o Atlético no qual ele ia assumir. O Paulo Pelaipe, foi o responsável por trazer o JJ. Era um técnico desconhecido. O Flamengo estava começando uma nova era, né? E aí ele veio, pediu os jogadores certos. Aí veio o Gabigol, veio o Bruno Henrique, veio o Pablo Mari, né? Veio vários jogadores, a chegada de Gerson, depois do Pedro, começaram a se juntar. Era um grupo que ninguém conhecia. O que daria isso? O que o Flamengo seria dali para frente? E o Flamengo foi o time que deu certo. O Jorge Jesus não só transformou o Flamengo, como transformou o futebol brasileiro. O futebol brasileiro mudou depois da era Jorge Jesus. Não sou eu que falo isso. Quem fala isso são os outros técnicos, são os outros dirigentes de clubes, são jornalistas, que a gente está acostumado, a ouvir aí na mídia. Viu que o futebol mudou, e mudou até hoje. A marcação de saída de bola, a marcação no meio de campo, e com isso o Flamengo foi vencedor da era, assim, o melhor técnico que o Flamengo teve até hoje na época. Beleza, o Flamengo deu certo. Aí aconteceu aquela coisa toda com o Jorge Jesus, que Jorge Jesus foi para Portugal devido à pandemia, não queria deixar a mulher dele, que muitos flamenguistas aí acusam o cara. Eu faria a mesma coisa, eu não deixaria minha mulher largado. Ele disse que tinha que ficar dentro do hotel no Rio de Janeiro, recebendo a comida praticamente igual presidiário, enfiando por debaixo da porta, porque a pandemia estava forte, todo mundo sabe dessa era aí, ele estava preocupado com a família mais do que nunca. Bom, o que acontece? Acontece que dali para frente, na saída do JJ, o time do Flamengo ainda era o time. Ou não era? Era o mesmo time, né? Com a vinda também do Rafinha, que eu esqueci de falar. O Flamengo era um super time. E ali, com a chegada de Domenech, que ficou 3 meses e meio, o Flamengo começa a sofrer uma decadência com o mesmo time. Com o mesmo time que estava com o JJ. Depois vem o Rogério Ceni.
né, que aproveitou mais ou menos o Flamengo, deu uma equilibrada no Flamengo depois do Domenech, né, deu aquela sustentação ao Flamengo, ganhou o título brasileiro, né, e lembrando vocês que o título brasileiro nós ganhamos também na Bacia das Almas. O Flamengo acabou o jogo, estava lá precisando do resultado do Corinthians com o Internacional. Lembra disso? O Internacional não podia ganhar. Teve pênalti que não foi marcado, 2 gols anulados. Foi uma confusão danada. Bom, Flamengo campeão na última hora do ponteiro. Flamengo campeão brasileiro, festa pra lá, festa pra cá. E depois o Rogério Ceni saiu. Veio quem? O Rogério Ceni ficou 8 meses e meio. Depois veio o Renato Gaúcho. Né? O Renato Gaúcho, que tinha um relacionamento muito grande com os jogadores, muito, era da família, era amigo, aquele fanfarrão, gosto muito do Renato Gaúcho, hoje eu gostaria do Renato Gaúcho. O Felipe Luiz, claro, se viesse o Felipe Luiz, lógico, mas se viesse o Renato Gaúcho, eu gostaria, deu muito azar, porque o Flamengo com ele era o Flamengo ofensivo, lembram disso? Era 3-0, 4-0, 5-1, 5-1. É só olhar a retrospectiva. Eu não botei para não perder muito tempo, mas você pode olhar lá, você vai ver, né, como o Renato Gaúcho botava o time para frente. E os jogadores gostavam dele. O que acontece? Ele deu azar na final da Libertadores. Porque se ele ganha aquela Libertadores, eu diria até que ele poderia estar até hoje no Flamengo, hein? Deu azar com aquela do Andréas Pereira, que escorregou, né? E aí o Palmeiras aproveitou aquela oportunidade, porque o Flamengo estava jogando muito mais do que o Palmeiras. Muito mais, dominando muito mais do que o Palmeiras. E depois daquele último minuto ali também, o nosso robozinho entrou cara a cara e chutou, mas chutou errado, o goleiro defendeu e não conseguiu fazer o gol cara a cara. Porque a história poderia ter sido outro com o Renato Gaúcho. Depois veio Paulo César, que foi aí começou a desgraça. Estávamos quase entrando na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Faltava ali o quê? 6 pontos para o Flamengo cair para a zona de rebaixamento. Foi uma desgraça, ficou 5 meses. E aí veio o Salvador Dorival Júnior. Dorival Júnior, em 5 meses, arrumou o time do Flamengo, colocou a dupla Gabigol e Pedro, que estava esquecido. Pedro quase sendo vendido. O Paulo Souza já tinha dado o aval dele para ser vendido para o Palmeiras. Lembra disso? Ia ser uma perdição. O Flamengo estava começando a perder as estribeiras. Mas, por sorte, o Dorival mesmo falando de longe, ele falou, ele não pode. Gabigol tem que jogar com o Pedro. E foi os dois juntos, em 2022, cada um fez 37 gols. Foram 27, desculpa. Foram maravilhosos, artilheiros. E o Flamengo ganhou a Copa do Brasil, o tetra da Copa do Brasil, e o tri da Libertadores. E aí, ele foi mandado embora, né, com uma paulada atrás das costas. Aquilo ali foi uma traição desgraçada, que a gente pode estar sofrendo esse castigo até hoje, tá? E aí, resumindo a história, né, trouxeram o tal do Vitor Pereira, que ficou apenas 4 meses do Flamengo e foi uma bagaça. Perdemos aquela final de 4-1 para o Fluminense e começamos a ganhar o jogo. A final do Campeonato Carioca, o Fluminense foi lá, virou e deu de 4-1. Foi uma desgraça a partir dali. E com isso depois veio o Sampaoli, 4 meses e meio, e agora o Tite. Gente, com rescisão de contratos, presta atenção, com rescisão de contratos, o Flamengo gastou 50 milhões de reais, quase 10 milhões de euros jogado no lixo. Por quê? Por falta de compromisso, a verdade é essa, por falta de conhecimento, por falta de gestão no futebol. O Flamengo é muito desorganizado, não tem um diretor sério, estudado, para que possa dirigir, saber, orientar, ver os jogadores que podem ser comprados, que podem ser vendidos. O Flamengo é tudo no pau da caixa. E dali, né, o que acontece? Você comparando hoje o Tite, né, que foi um grande técnico, o Corinthians, Parará, teve a sua aula, também o Corinthians tinha um time bom, na seleção brasileira foi um fiasco, e hoje, se comparando com o Sampaoli, a diferença de 7 jogos, o número de derrotas é o mesmo, né? Sampaoli foi horroroso. Qual é a diferença do Tite pro último técnico do Flamengo? Que o Tite é um cara legal, um cara bom, um cara super educado, trata bem os outros, isso a gente não pode falar, ele é uma ótima pessoa, mas como técnico não serve, não tem o perfil do Flamengo, a verdade nua e crua é essa. E o Sampaoli ali, fazendo a escala dos 10 últimos jogos do Tite, que
o Flamengo se desembancou ali, caiu 50%. O Tite, o Sampaoli teve 39 jogos, 20 vitórias, 11 empates e 8 derrotas. O Tite com 50 vitórias, mas calculando a média ali com o Sampaoli, ele tem 33 vitórias, 9 empates e 8 derrotas também, com quase um ano no Flamengo. Mas aonde é que está o erro, Fábio? Nos técnicos? Sem dúvida também. Mas por quê? São técnicos que não deram certo no Flamengo. Eles tinham o mesmo time praticamente montado, depois aos poucos foram saídos alguns, mas tinham o mesmo time, porque o Flamengo é um super elenco. Gente, meus amigos, agora com as últimas contratações na última janela do Landim, que essa foi a última janela do Landim como presidente do Flamengo, com esses últimos 4 contratados, o Flamengo gastou 1 bilhão e 300 milhões de reais de 2019 até agora 2024, com a última janela que fechou. 1 bilhão e 300 milhões. O Flamengo, a gestão do Landim é ótima financeira, sem dúvida nenhuma. O Landim é um cara experiente, tá? É um administrador, é um gestor excelente, já foi presidente da Petrobras, de outras empresas. O cara manja de dinheiro e conseguiu elevar o auge do Flamengo em grana. Se tornou um time muito rico. Lembrando vocês que essa limpeza que o Flamengo hoje tem de não ter dívida, ser o melhor clube de pagamento, veio do Bandeira em 2018. 2013 a 2018. O Bandeira começou essa limpeza. Não adianta querer questionar que foi o Bandeira. Foi o Bandeira que trouxe e entregou para o Landim, e o Landim, com uma ótima administração financeira, conseguiu botar o Flamengo no patamar que é hoje. Mas, como gestão de futebol, eles são horrorosos, eles são horríveis. Trouxeram técnicos incompetentes na situação com o futebol, que não conseguiram levar o Flamengo ao patamar. Aí vocês vão falar, pô, mas... Não, o Dorival pegou e arrumou o time e foi mandado embora, no auge. O cara foi mandado embora. Renato Gaúcho levantou o Flamengo, botou no auge. O Flamengo deu azar na Libertadores. Para mim, dos 8 técnicos depois do Jorge Jesus, que foi isso que passou pelo Flamengo, os que se salvam foi Renato Gaúcho, para mim, e também o Dorival, sem dúvida nenhuma. Depois disso, o Flamengo desce escada que não segura mais. Vai fazer 2 anos, como eu disse, que a gente não ganhou. Então, a gestão do Flamengo, ótima financeiramente, ótima financeiramente. Mas como gestor de futebol, fracasso. Trouxeram jogadores e continuam trazendo jogadores, como Alan e outros jogadores também, Vidal, aquela parada toda, e outros jogadores que não acrescentaram nada ao Flamengo, só pagando salários altos, em que o Flamengo não conseguiu vencer absolutamente nada. Então, como gestão, o problema está na gestão Landim como futebol. Financeira, parabéns, tiro o meu chapéu, excelente. Mas não adianta você ter uma gestão financeira maravilhosa, como eles são, honesto e tudo mais, e vazar dinheiro pelo ralo como 50 milhões gasto em técnicos. E se fosse mandar hoje o Tite embora, faltando 4 meses aí para acabar o contrato do Tite, seriam entre 7 a 8 milhões a mais para o Tite ser demitido, ou seja, quase chegaria a 60 milhões com demissões de técnico. Gente, isso é muito dinheiro. Isso dá para trazer 2 jogadores bons. É muito dinheiro. Então, a gestão, infelizmente, a gestão do futebol, né, o amadorismo é da gestão atual. Financeiramente, tiro o meu chapéu, excelente. Como futebol, um fracasso, e é por isso que a gente chegou aonde a gente chegou. E torcemos nós que o Tite vai continuar? O Tite vai continuar. E a gente não sabe aonde o Flamengo pode parar. O Flamengo é retrógrado. Você não pode... mas o jogador... Não. Nós temos um elenco excelente. Você não pode dizer que Bruno Henrique e Gerson, os zagueiros do Flamengo, que Léo Ortiz, que Fabrício Bruno, Léo Pereira, Luiz Araújo, Pedro, são porcarias? Não. Não. Esquema tático, tá tudo errado. Defesa mais vazada, defesa horrorosa, não tem meio de campo, a bola nunca vai poder chegar ao atacante, de forma nenhuma. O erro está aí aonde eu apontei vocês. Meus amigos vão ficando por aqui, obrigado pelo carinho. Voltamos a qualquer momento com mais vídeos do nosso Flamengo. Salve, salve torcida do Flamengo, salve, salve nação rubro-negra.